lá pro vídeo. Esse é um vídeo do canal Sem Hipocrisia, como sempre no canal 100% hipocrisia, né? E aí aqui temos a suposta prova definitiva de 10.000% de que o globo é uma mentira. Então, antes de irmos pro teste, eu quero que vocês deem uma olhada aqui na opinião dele, né, nos argumentos dele e tal, para aí a gente depois correr pro nosso, né? São basicamente 5 minutos de vídeo, então deixa aí com vocês. Cria uma forma de experimentar e vai a campo para realizar. Com tudo isso, há meses vem estudando muito e procurando uma brecha observável que a natureza possa replicar através de algum fenômeno para que eu possa destruir a teoria da Terra esférica através de um checkmate. Digo com muito orgulho que este momento chegou, caros amigos. Creio que todas as pessoas saibam que na teoria da Terra esférica e, consequentemente, no modelo heliocêntrico, quando a Lua está em sua fase cheia, é impossível mesmo conseguir visualizá-la durante o dia, ou seja, com o Sol também acima da linha do horizonte. Para quem tiver dúvidas, entre no site timeanddate.com e escolha o momento exato de qualquer lua cheia. Pode ser algum dia do passado ou algum dia do futuro. Se você estiver com o modelo de globo em mãos, marque os zênites, tanto da Lua quanto do Sol. Zênite é o ponto exato na Terra que coincide com o centro do Sol ou o centro da Lua. Só de existir um zênite do Sol, que cria um ponto de calor nas nuvens, já mostra o quanto o Sol está próximo, e não a 149 milhões de quilômetros da Terra. Quando a Lua está 100% cheia, o zênite do Sol está exatamente do outro lado da suposta Terra esférica. No momento em que a Lua está 100% cheia, grave bem isso, 100% cheia, ela encontra-se alinhada com o Sol e a Terra entre eles. Lembre-se, estou falando do modelo heliocêntrico. Como que durante o dia, com o Sol acima do horizonte, o seu campo de visão permitiria ver a Lua, sendo que ela estaria do outro lado do globo, muito abaixo da curvatura. Portanto, caso o modelo de Terra esférica estivesse correto, em hipótese alguma poderíamos observar a Lua e o Sol de lados opostos sobre o horizonte a partir da superfície da Terra. Eu fiz alguns desenhos para demonstrar isso. Se você consegue enxergar o Sol, a Lua deve obrigatoriamente estar abaixo da linha do horizonte, em um ponto não visível. E se você consegue visualizar a Lua, o Sol deve obrigatoriamente estar abaixo da linha do horizonte. Não importa se você deixa um Sol grande ou uma Lua pequena, uma Lua grande ou um Sol pequeno. Você pode imaginar até o Sol e a Lua do mesmo tamanho. Você pode alterar a distância entre eles e os tamanhos, não muda nada. Pode usar até a proporção semelhante que a pseudociência diz ser real. Sol e Lua deverão estar sempre em lados opostos e não podem ser vistos ao mesmo tempo sobre o horizonte. Ponto final. Pelas observações astronômicas diárias que venho fazendo, em cima do modelo da Terra plana, percebi que quando o Sol está mais próximo do Trópico de Capricórnio, durante a Lua cheia, a distância entre os dois luminares é muito maior do que quando o Sol está mais próximo do Trópico de Câncer, ou seja, mais próximo do norte. Portanto, eu teria que encontrar o momento exato da Lua 100% cheia em que nesse circuito o Brasil estivesse exatamente no meio do Sol e da Lua. E ainda teria que ter alguém no estado mais próximo do norte do Brasil que estivesse naquele instante entre o Sol e a Lua. No mês de junho ou julho de algum ano, a Lua poderia estar nascendo 100% cheia para o Brasil. E o destino nos presenteou com o ano de 2016, exatamente quando milhares de pessoas estão despertando para a verdade. Não existe coincidência, galera. A verdade vem à tona quando o Criador deseja. Os estados que poderiam observar este fenômeno estão localizados no Nordeste, e sabendo que o Gideon Cerqueira mora na Bahia e possui uma câmera super zoom, no dia 18, segunda-feira, às 17 horas, pedi para que ele fosse até um local com o norte, leste e oeste limpos à sua frente, e pudesse filmar tanto o Sol quanto a Lua em sua fase 98,6% cheia. Ele caminhou por mais de 5 quilômetros e conseguiu a filmagem. Sabendo disso, era só esperar o próximo dia, na terça-feira. Às 16 horas e 56 minutos, a Lua estaria em sua fase 100% cheia. O Gideon calculou que às 17h25 ela estaria nascendo e o Sol ainda não teria se posto.
Pois bem, sabíamos que esta oportunidade poderia não se repetir para poder ser vista novamente a partir do Brasil por nós. E por não termos feito os cálculos de quando poderíamos filmar novamente, não tínhamos a noção de quanto em quanto tempo podemos observar de uma determinada cidade Sol e Lua 100% cheia sobre o horizonte. Se o Gideon conseguisse essas imagens, seria a prova definitiva que tanto o Sol quanto a Lua giram sobre a Terra, que os dois estão próximos e que seria a prova irrefutável de que a Terra é realmente plana. Segue o vídeo original completo e sem cortes. Bahia, dia 19/7/2016, às 17 horas e 25 minutos. Observe ali a lua nascendo. Bem no horizonte. E o sol levemente levantado. Então vamos prosseguir da seguinte forma. Aqui, né, eu tenho a minha simulação. Eu vou inclusive aumentar a intensidade do sol aqui, só para vocês terem uma maior marcação aqui dele. Pronto. Aumentei a intensidade, mudar um pouquinho a cor, só para ficar mais visível aqui, amarelo aqui. Então tá. Eu tenho esse modelo aqui da Terra, né? Esse modelo aqui da Terra é em escala. E ele tá numa escala em que a Lua, ela fica a mais ou menos 15 metros da Terra. E o Sol fica 300 metros lá na frente. Sol aqui, a luz aqui, ó, 300 metros aqui, né? E a Terra fica lá longe, tá. Então tá. Como vocês podem ver, né, a escala aqui, a Lua mais perto da Terra, e muito, mas muito longe mesmo é que vai aparecer o Sol ali. Cadê aqui? Essa lâmpadazinha aqui, coloquei. Então tá. Uma no topo da Terra, né, no Polo Norte, e outra aqui no Equador. Vocês podem perceber aqui a câmera do Equador, a câmera aqui no topo, certo? Ok. Então nós temos aqui a visão da câmera aqui no VPR. Então nós temos a câmera do observador, que ela está inicialmente olhando para a Lua. E nós temos também, se nós girarmos a câmera aqui, notem que a câmera está quase encostada na superfície da Terra. Vou até abaixar ela um pouco mais. Vamos baixar ela, quase está encostada na superfície da Terra, para que a diferença não seja muito do que a gente vê na vida real. Aí eu vou rodar ela, trocar o ângulo dela, até que a gente possa ver o Sol. E olha lá, Sol lá brilhando, quase se pondo aqui no norte, né, no topo da Terra, a câmera, que vocês podem perceber aqui no topo. Então, aí eu vou girar aqui, ela lá está a Lua de novo, a Lua iluminada lá. E ela não está auto-iluminada, ela está na fase cheia, porque se eu for aproximar ela bem aqui, ela tem uma sombra. Portanto, ela está na fase cheia, né, ela está rodando através ao redor da Terra, ela não tem nenhuma luz. Então vamos trocar para o observador do Equador, que é o que importa pra gente, né?
Então aqui nós temos a câmera aqui no Equador, olhando para o sol, né? Olhando o sol se pôr, nascer, sei lá. Se eu rodar aqui a câmera, rodar ela, vai rodando, vai rodando, vai rodando e... olha lá a lua no horizonte. Que onda, velho. Eu vou abaixar um pouco mais a câmera, deixar ela mais perto do horizonte possível. Mas olha só. Lá está. Quase entrando dentro da terra aqui a câmera. Lá está. A lua se pondo no horizonte. Eu vou até aumentar aqui o FOV. De boas ali, né? Nascendo, brilhando. No sentido totalmente oposto. Sol, né? 80. Aqui. Então o sol e a lua podem sim ser vistos em lados opostos do céu durante o período de lua cheia. No período de lua cheia que a lua não passa pela sombra da terra, né? No período que não tem eclipse lunar, ela aparece cheia dos dois lados do céu. Então aqui o sol aqui de um lado, a câmera aqui no limite, aqui no limiar aqui da sombra. Se eu virar ela para outro lado, lá está a lua no horizonte. Assim como lá na filmagem lá do catador de coco lá. Então eu vou propor outro teste, porque vocês estão vendo que o que está aparecendo aqui no modelo da Terra redonda é perfeitamente compatível com o que aparece aqui no vídeo. Aqui ó, o sol aparecendo aqui de boas, né, acima do horizonte, levemente acima do horizonte. E aqui ele vai dar o zoom na lua lá, né? Igualzinho como a gente vê aqui no modelo, na simulação aqui. Sol levemente acima do horizonte. A lua aparece lá do outro lado do horizonte saindo, né? Portanto, o que nós podemos concluir daqui do modelo redondo é que isso realmente é possível, que isso pode acontecer. Agora o questionamento que eu proponho é que vamos tentar na Terra plana. Cá estamos nós com o modelo proposto lá. Eu achei aqui a posição, né, que ele mostra lá no vídeo, que é a suposta posição que ele mostra lá no vídeo, né? Tem a lua aqui, o sol, certinho, prestem bem atenção, né? Aqui como mostra o sol aqui perto da costa da Califórnia aqui, e a lua sobre Madagascar. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha câmera amarela, posicionada sobre a Bahia, que era o ponto de observação lá, que ele propôs no vídeo, né? Então vou colocar a câmera aqui, a gente visualizar aqui nessa janela. Quem assistiu o meu primeiro vídeo sabe muito bem que numa terra plana onde os ditos luminares, Sol e a Lua a 5.000 km de altura em média, eles nunca chegariam sequer perto do horizonte para se pôr. Já começa acabando aí a prova dos 10.000%. Então, prosseguindo aqui, nós podemos ver aqui pela câmera, posicionamento da câmera, né, encostado no chão aqui, né, que o sol está brilhando aqui de um lado, como se fosse 7, 8 horas. E quando a gente gira a nossa visão, a lua tá lá. A lua tá lá, isso é inegável, mas ela tá numa posição de 7, 8 horas em completa oposição no sol, tanto que dá para enquadrar os dois na mesma câmera. Entende? Começa por aí. Aí eu te faço a pergunta: qual o modelo que tá certo? Entende? Está muito claro. Eu vou deixar para vocês responder isso, né? Porque você precisa fazer os seus próprios testes, mas pense nisso. Reflita um pouco sobre quem tá dizendo a verdade. Quem se diz defensor da verdade aqui, que não é, né, sem hipocrisia aqui. Na verdade, 100% hipocrisia aqui, o canal do Martins. Sinto muito, Martins, mas você falhou miseravelmente. Miseravelmente porque eu digo que você nem sequer analisou as condições, né? As condições que você coloca. Você coloca só um lado da moeda. Você sempre coloca só um lado da moeda. Eu procuro testar os dois. Isso é ser zetético, isso é ser científico. Lembre-se disso. Então,
até o próximo vídeo.